Você já se perguntou se existiram seres humanos tão grandes e poderosos que sua simples presença inspirava medo? Na Bíblia, alguns desses personagens foram mais que lendas. Eram reais, de carne e osso, gigantes em tamanho e reputação. Neste vídeo, vamos mergulhar nas histórias mais impressionantes de 5 dos maiores gigantes que caminharam sobre a Terra. Prepare-se para descobrir como eles surgiram, seus feitos aterrorizantes e como foram derrotados por homens de fé. Mas já adianto, nada do que você conhece sobre força vai se comparar com o que está por vir. Golias de Gaite. Imagine um homem tão grande que sua armadura sozinha pesava mais do que muitos soldados conseguiam carregar. Golias, o gigante de Gate, era um colosso com quase 3 metros de altura. Seu nome tornou-se sinônimo de desafio aparentemente invencível. Segundo 1 Samuel capítulo 17, ele apareceu no campo de batalha, desafiando os israelitas por 40 dias consecutivos, zombando de seus exércitos e questionando sua fé. Ele usava uma cota de malha de bronze que pesava cerca de 60 quilos, e sua lança tinha uma ponta de ferro de mais de 7 quilos. Mas o que fez dele lendário não foi apenas seu tamanho, foi sua arrogância. Ele acreditava que ninguém ousaria enfrentá-lo. E foi então que um jovem pastor, armado com uma funda e 5 pedras, entrou na história. Davi não era um guerreiro, não usava armadura, mas tinha algo que Golias não possuía: fé. E foi essa fé que guiou a pedra que derrubou o gigante, abrindo caminho para a ascensão do futuro rei de Israel. Golias simboliza aquele obstáculo que parece imbatível, mas a história nos mostra que com coragem e confiança, qualquer gigante pode cair. Og, rei de Bazã. Muito antes de Davi enfrentar Golias, outro gigante já dominava regiões ao leste do rio Jordão. Og, rei de Bazã, último sobrevivente dos Refaíns, era um monarca formidável com fama de invencível. Segundo Deuteronômio, capítulo versículo 11, sua cama de ferro media cerca de 4 metros de comprimento. Imagine um homem que precisasse de um leito desse tamanho para dormir. Og não era apenas enorme, era temido. Ele governava sobre 60 cidades fortificadas e foi um dos últimos grandes obstáculos enfrentados por Moisés e o povo de Israel na travessia para a Terra Prometida. Seu exército parecia impenetrável, mas Deus ordenou a Moisés que não temesse. Com fé e obediência, os israelitas derrotaram Og e tomaram posse de sua terra. Og representa aqueles desafios institucionais enormes, aparentemente inalcançáveis. Mas como aprendemos, nem mesmo um rei gigante pode contra um povo guiado pela promessa. Isbi-Benob. Nos relatos posteriores do reinado de Davi, surge outro descendente dos gigantes, Isbi-Benob. Em 2 Samuel capítulo 21, versículo 16, ele aparece como uma ameaça real ao próprio rei. Este gigante carregava uma lança com ponta de bronze que pesava mais de 3 quilos e tinha a intenção clara: matar Davi. Diferente do confronto clássico entre Davi e Golias, aqui o herói já está mais velho e vulnerável. Em batalha, Davi quase foi vencido. Mas Abisai, um de seus guerreiros mais leais, interveio no momento certo e matou Isbi-Benob. Esse momento marcou uma virada. Os servos de Davi imploraram para que ele não fosse mais ao campo de batalha, para que não se apagasse a lâmpada de Israel. Isbi-Benob simboliza as ameaças que nos alcançam quando nos sentimos fracos ou esgotados. E mostra que, às vezes, precisamos da ajuda de aliados fiéis para derrotar nossos inimigos. Lami, irmão de Golias. Em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, encontramos Lami, identificado como irmão de Golias. Pouco se sabe sobre sua história pessoal,
mas sua presença no campo de batalha sugere que a família de gigantes de Gate não terminou com Golias. Lami também caiu diante de um israelita. Elanã, filho de Jair, foi o guerreiro que o derrotou. O que chama a atenção nesse caso é a continuidade da luta. A derrota de Golias não foi o fim da guerra contra os gigantes. Novos desafios surgiram e novos heróis se levantaram. Lami é o retrato das batalhas que se repetem, das lutas familiares ou culturais que se perpetuam, mas também é prova de que há sempre novos guerreiros prontos para continuar o que começou. O gigante de 6 dedos. Por fim, conhecemos o gigante mais peculiar de todos, um homem que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, totalizando 24 dedos. Em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 20, ele é descrito como outro descendente dos Refaíns, e também desafiava Israel. Não se sabe seu nome, mas sua diferença física servia como um sinal de algo fora do comum. Esse homem foi morto por Jonatas, filho de Simei, o irmão de Davi. Mais uma vez, vemos um membro da nova geração assumindo a responsabilidade de combater ameaças ancestrais. Esse gigante é o símbolo das ameaças incomuns, dos problemas que se destacam por sua bizarrice ou singularidade. Mas como os outros, também caiu. Esses 5 gigantes não são apenas personagens de uma narrativa antiga. Eles representam os maiores desafios que um ser humano pode enfrentar: o medo, a guerra, a imposição, o abuso de poder e o excesso de confiança. Davi, Moisés, Elanã e outros não venceram apenas inimigos de tamanho imenso, venceram também gigantes internos. E você? Que gigantes você enfrenta hoje? Talvez o seu gigante seja invisível, mas o peso que ele impõe é real. Pode ser o desânimo que visita de madrugada, a solidão que grita em meio à multidão, ou a dúvida que sufoca cada passo de fé. Mas a boa notícia é que, assim como os heróis bíblicos, você também carrega uma força que não se vê, mas que move montanhas. Você pode cair 7 vezes, mas a 8ª será a da sua vitória. Não é sobre o tamanho da sua luta, mas sobre quem luta com você. Deus ainda derruba gigantes, ainda abre mares, ainda ergue vencedores onde o mundo só vê derrotados. Se essa história te inspirou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas aventuras. E neste momento estão aparecendo mais vídeos na sua tela. Clique e descubra os segredos de outras histórias impactantes que aconteceram na Bíblia e que você ainda não viu. A gente se encontra lá. Até mais!